Buenas noches a todos. Estamos aquí en más una entrevista del Poliglota 2021 para conocer a otra ponente, a Yuri de Corea. Buenas noches o buenos días, Yuri. Hola, hola a todos. Y me gustaría conocerte entonces, ¿de dónde vienes y a qué te dedicas? Sí, soy de Corea, soy de Seúl, Corea del Sur, obviamente. Y soy especialista de idiomas y hago cosas como interpretaciones y traducciones. Y he estudiado traducción e interpretación en un programa de máster. Y ahora hago como todas las cosas relacionadas con los idiomas, como enseñanza de idiomas y traducción, interpretación y haciendo contenidos para la enseñanza de idiomas. Sí. ¿Y cuáles fueron los idiomas que tú aprendiste primero? Um, Mi idioma maternal, coreano, y después aprendí inglés, porque en Corea, sí, como desde pequeña, sí, es como obligatorio que aprenda inglés. Y después, en la escuela primaria, aprendí francés, porque entonces viví en Canadá, Vancouver. Mm. Entonces, francés ahí es un segundo idioma. Y después de francés, cuando estaba en universidad, fui a Ginebra como estudiante de intercambio y ahí conocí a muchos amigos españoles. Entonces yo empecé a aprender español como con ese acento castellano y sí, ahora hablo castellano perfectamente, pues no perfectamente, pero fluidamente. Entonces, volví a Corea y estudié, ah, he estudiado español como segunda carrera y después he estudiado portugués porque yo pensé que son muy parecidos, pero son muy distintos, ¿sabes? Y portugués es muy difícil, en mi opinión, y después italiano, entonces tengo 6 idiomas que hablo y tengo mandarín como, hablo un poco, aunque he estudiado mandarín como toda mi vida, desde, no sé, cuando tenía 10 años, porque aquí estudiar un idioma asiático es muy normal, ¿sabes? En Corea, pero es que mi pasión y mi interés en tema de idioma está en los idiomas de latín o de romance. Ah, ok. Entonces, Entonces, tus idiomas de trabajo principales son inglés y español, o pues francés no, también. mi idioma cuando trabajo como de intérprete y traductora son coreano, inglés. Ah, sí, principalmente coreano con inglés Sí, y principalmente. coreano con español también, a veces. Sí, a veces sí, pero principalmente coreano e inglés. Y hay muchas traducciones de coreano a inglés o viceversa. Sí, porque todos los documentos oficiales como de gobierno o de grandes empresas, sí, están todos escritos en inglés y también hay muchas personas o empresas que requieren traducciones en coreano. ¿Y desde cuándo tú eres traductora? Am, yo mm, he trabajado como traductora desde, no sé, hace 3 o 4 años. Sí, Ah, ok. Entonces, tú has terminado tu máster hace 4 años. no, es que la verdad es que nunca he terminado, nunca he terminado mi estudio de máster
pero mientras estudiaba mi programa de máster, seguía trabajando y incluso antes de mi máster. Entonces, no tengo grado de traducción, interpretación como formal, pero sigo trabajando. Yo he visto en tu email que eres miembro de ATA. Sí, ¿Desde cuándo eres miembro y por qué decidió ser un miembro? hace un año o así, porque yo quería algún como certificado de traducción y como que puedo mostrar que soy traductora y trabajo como traductora. Entonces, porque no tengo un grado formal de traducción e interpretación, ¿Y, yo y cuál es sí. tu grado antes del máster? Antes de máster tengo una licenciatura de filología francesa y hispánica. Ah, ok. Entonces es verdaderamente una especialista. Gracias. Sí. Okay, so maybe we can speak a little English now. Yeah. Okay. And what are you going to talk about at Polyglotar? I would like to talk about community interpreting. So community interpreting is basically um, unlike consecutive or simultaneous interpreting in that it involves members of the community, for example, the court or the police or medical settings. So this is the easiest or the most accessible type of interpreting that people can see on a daily basis, but not many people are aware of this type of interpreting. So I wanted to share my experience interpreting at the court and also, yeah, just learning about the system in general in Korea. And I also plan to compare this with other countries. And I'm just looking also into the system in Brazil because this is a Brazilian conference and also in America. So this is one of my interests in interpreting. And um, regarding assignments for interpreting, what do you do the most? Is it simultaneous, consecutive, or community? Um, community, I guess. These days, the truth is I don't really do much interpreting. I translate more. But back in the days, I used to interpret a lot more. And I used to be in charge of interpreting between refugees who come from African nations. So they would come to Korea with only French, and they would not have any knowledge of the Korean community or So for government. Yeah. community interpreting, do you use more English or French? It depends on the nationality or the languages of the client. In most of the cases, it was refugees. And I mostly worked with French-speaking refugees. So for me, it was more of a French-Korean interpreting. That's interesting. Also, in my case, I started interpreting in French, and I think it's very balanced between English and French for me with Portuguese for interpreting. There are many jobs with French, yes. Yeah, but in Korea, French is kind of a minority in the interpreting world. So most interpreters study English as their major and then have Spanish or French on the side because it's kind of hard to generate a full-time income with these languages because there's not a lot of demand. And are you doing remote interpreting during the pandemic? Yeah, remote, mostly remote, and I prefer going on site and seeing people for real because it's more of a human interaction, but there's no alternative now. So Yeah, and I saw in the last few months and since last year, a huge increase in the number of jobs because of remote interpreting.
Because now, for example, I have worked for clients from many countries, and before I only worked for clients from Brazil. Oh, Everything was local. So, and now how do you feel that for you? What do you think? I translate with international agencies, but mostly interpret with Korean organizations because my working languages always involve Korean. But yeah, I would like to expand to other countries that involves different language pairs, like English, French, or English, Spanish. I think that would be also nice. But right now I'm just focusing on my main languages, Korean and English. Yes, okay. So let's see if other people have questions. We have also someone from Canada here, Teresa. Oh, okay. So Oh, hi, Juliano, and hi, Judy, right? Hi. Yeah, I do have a question, but my question is more like a comment, not so much a question. So like Juliana said, my name is Teresa. Sorry, I'm not going to open my camera because my hair is all messy today. and I did not have a haircut recently, like Juliana was saying. He did. No, not Juliana, someone else. Anyways, I'm from Brazil, and I've been in Canada for a long time, over 3 decades. And I do a lot of community interpreting like you do too, and I really enjoy it. But one thing that I don't totally agree with you, and please correct me if I'm wrong, you said there's simultaneous interpreting, which I also do. There's consecutive interpreting, which is most of my work. And there's also community work. However, I don't separate them like that. I see community work as a type of work, okay? Which could be inside community work. I do medical appointments. I've been to court as well. It's not my favorite. Today, I helped 2 families with immigration to apply. I did it over the phone today to apply to stay in Canada as a permanent resident. However, consecutive and simultaneous are the modes of interpretation. And as far as I know, all the community work that I do is in consecutive mode, because none of them will have the technology or also, well, they may have the knowledge to set up a Zoom meeting where we can have the virtual booth. But so far, 100% of all the community interpreting I did was consecutive. So do you agree with me that community is always consecutive? At least I don't know of any community simultaneous work. Do you agree with me there? Yes, thank you for your question. And I do agree that community interpreting always or mostly involves consecutive interpreting. But I also, although I've only done consecutive in a court or community setting, I am aware of the fact that in the United States, there is also simultaneous interpreting at court. So when the judge says something, the interpreter has to simultaneously interpret. So I think the 2 modes of interpreting coexist in community, especially court settings, but I've also only experienced the simultaneous mode. The simultaneous in community. Consecutive. Oh, consecutive, just like Consecutive. Teresa, yeah. Yeah. Oh, okay, good point, Judy. I just want to say that quickly. As a matter of fact, I'm reading a book right now, which is about an interpreter in The Hague. And she does that. She does simultaneous interpretation at The Hague, which is the tribunal where I'm hoping Bolsonaro is going to go one day to be tried for his crimes against humanity. But yes, so at that level, and maybe like you said, in the United States, they have some simultaneous trials. They have funds in yes, there. Right? but as far as in Canada, I don't think they have that kind of interpretation mode yet in the court system. But maybe they do. I'm just not aware. Maybe and by the way, yeah. Judy, you congratulations. You're so young and you're already so knowledgeable. You speak so many languages. I'm so proud of you. Thank you very much. Done. Well done. And I'm let someone else now have a turn. Okay. Yeah, we have a question from Leah, please. Hello, guys. Hello, Judy. Nice to meet you. I want to know which one you think is more difficult, Portuguese or Mandarin? Thank you. Thank you. And why?
I'm very unusual in the sense that being Asian, I don't speak many Asian languages. I mean, I grew up in Korea. I went to a Korean like middle school and everything, but my Mandarin is like really basic and I speak better Portuguese. And for me, Portuguese was easier, way easier because I speak Spanish, right? I speak Spanish and I have all these Romance languages with me, like French, Italian. So for me, Portuguese, it took less than 4 or 5 months to get to a B2 level, right? And I think, yeah, for me, it was very fun, although there were major differences with Spanish. But I would say for Mandarin, I'm really bad at writing the Chinese characters and memorizing all the Chinese characters. So that gave me a really hard time. Whereas Portuguese uses alphabets and I love alphabets. There's no need to memorize anything, right? So I had a very fun time learning Portuguese. Yeah, and also because you already spoke English and French and they use the same alphabets. Yeah, Spanish. Yeah. I don't know if someone else has a question. Ou então podemos escutar agora a Jude um pouco em português, né? Que tal? Sim. Posso falar um pouco? Sim. Judy, fala então pra gente aí como é que você conheceu o Juliano, como e onde, ok? Conheci Juliano na comunidade de políglota e como gosta de falar de idiomas, conheci a conferência de políglota e eu queria fazer uma parte como especialista de idiomas e sim, conheci o Juliano por Instagram. Mas você conheceu o Poliglota no ano passado ou nesse ano? Sim, ano passado, mas não pude participar não sei, por algumas razões. Então, neste ano, sim. E também a Jude foi entrevistada pelo Diego, né, aqui de Fortaleza, para o podcast Diversa Língua. E o Diego, que é um dos organizadores dos primeiros poliglotares também, ele agora tem esse podcast Diversa Língua e entrevistou a Jude em português e ela falou durante 1 hora sobre a vida dela lá. Sobre como obter nível B2 no português. Sim. E você começou a estudar português no ano passado, ou não? Ano passado, sim, como eu falei um pouco de português antes, mas sim, realmente estudei o português ano passado. Ah, tá. Alguém aqui sabe alguma coisa de coreano? Robson? Robson gosta de línguas asiáticas, hein? Robson tá aqui. Oi. O que tem eu? Chinês, japonês, né? Nada, sei nada. Tá, mas eu vou aproveitar então que a gente está conversando para fazer uma pergunta. Você falou que estudou um pouco de mandarim, não é isso? Sim. E me disseram que o parentesco do coreano com outras línguas naturais assim é bem difícil, né? Não se sabe muito sobre a história do coreano, né? Em relação vamos dizer assim, ao parentesco linguístico, né? Desconfia-se que ele tem uma relação com o japonês. O coreano me parece que usava o alfabeto do Hanzi, que vocês chamam de Hanja, né, no coreano, que vocês usavam os Hanja, que nada mais é do que os ideogramas chineses, só que aí veio um rei lá em nem lembro quanto mais, que aí trouxe um alfabeto que fosse mais acessível para a população, né, a fim de se democratizar o acesso à escrita do coreano, né, porque imagine aprender aqueles caracteres todos, né? Do mandarim. Né? O alfabeto coreano, então, ele é como se fosse o alfabeto latino, só que parecido com o japonês, é mais ou menos isso, não? Mais ou menos, Ele tem, né? Que é como se fosse, por exemplo, que o japonês tem os fonogramas, né? Ele usa aquela salada, né? Que deixa a gente maluco, mas
Pelo menos assim, tem uma relação maior de transparência entre letra e som, né? Porque tem uns combinados lá, um jambo, umas coisas meio malucas, que eu fiz uma coisinha de coreano aí, mas enfim, mas é que eu ia... que eu ia perguntar, gente? Será que ela estava entendendo? O que eu ia perguntar Judy, para você prefere Judy? que ele faça a pergunta em inglês ou não? Tá dando para me Ah, seguir? Desculpa, eu tô falando um É porque pouco ele falou rápido, muita tô em coisa aqui, português. muita história. sim, um, muitas coisas, mas Mas minha sim, pergunta é fácil. Eu dei essa volta toda para chegar na minha pergunta, né? Só Qual para é a falar um pouquinho pergunta, assim então? é porque assim, com tudo isso, né, em relação ao coreano, né, considerado esse parentesco assim, talvez com o japonês e desconhecido aí enfim, pela história aí das línguas, eu queria saber se pelo fato de o coreano já ter usado os hanja lá do mandarim, eu queria saber se tem semelhanças assim de palavras, porque eu participei ah, de um evento de coreano, aí como eu sei um pouquinho de japonês, eu ficava ouvindo as palavras, tipo, acho que kaban é bolsa em coreano, né? E é a mesma coisa em japonês, tem jikan, que é tempo, acho que em coreano é chikan, uma coisa assim, gente, várias palavras muito parecidas. Aí eu queria saber só assim em relação a semelhanças, né? Porque quando você ouve os três idiomas, os três são muito distintos. Não é igual ah, o povo aqui está achando que é igual português, porque eu achava, né, que é igual português, italiano e espanhol. Gente, mas é um negócio assim, vocês não têm noção. Resumo Você da entende uma pergunta: palavrinha de ou onde outra. Já veio o chegou! coreano? De onde veio o coreano? Nem foi essa, ah, essa é a sua pergunta, mas Não, é a pode sua. responder as duas. hum, sí, es una pregunta, muy buena pregunta. Yo acho que como los idiomas asiáticos como coreano, japonés y chinés son muy semejantes, mas las relaciones es como o latín con portugués o francés, como ten varias palabras que são semelhantes, mas o sonido é diferente. O sonido é diferente e também alguns significados são diferentes, mas posso entender como o japonês muito mais facilmente que o chinês, porque a pronunciação é muito mais semelhante. Mas é difícil, porque as caracteres são diferentes, são distintas, mas Hanja como as caracteres chineses son como latín, como todo viene del latín, como todo viene de Hanja. Ah. Então, o chinês foi a origem desses caracteres. Sí, 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 Ah, tá. sí. Só que assim, o que eu queria saber, na verdade, assim, se tem palavras no coreano que são parecidas com o mandarim, porque como eu não, enfim, meu conhecimento de mandarim assim, é praticamente zero, eu não tenho essa noção. Eu queria só saber, né? Por No, conta dessa proximidade geográfica, enfim, né? E pelo fato de as três línguas já terem usado o mesmo alfabeto, o japonês até hoje, né, com outras leituras, tal. Eu queria ver se tem essas semelhanças com o mandarim, porque eu não sei se tem. Por exemplo, Sí, uma palavra que é meio parecida, né? No coreano e no mandarim. existen, sí, muchas palabras parecidas no mandarín, mas pelo escrita parece mais semelhante, mas os sonidos são diferentes. Ah, ok. Sim. Uhum. Então, é um pouco difícil dizer que são completamente como parecidas. Ah, ok. Na escrita você fala romanizada, né? Sim, Ah, ok. mas sim. eu vou parar a interpretação, porque eu não sei se talvez o Rafael tenha alguma pergunta, então eu vou parar aqui, tá, pessoal? Outra perguntinha. Pronto, Quais Cido e Rafael, são... se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês estão agora fora das cabines, tá? Só para Eu vou, avisar. eu vou fazer, então, uma pergunta. Ok. Judy, Sim, na verdade, a maioria das línguas ocidentais, sim, ela tem uma estrutura muito igual, que é sujeito, verbo, complemento. sim, sim.
eu queria saber, por exemplo, no coreano, ou já que você está falando do mandarim, se essa estrutura também segue esse padrão, sujeito, verbo, complemento, que às vezes você pode trocar um pelo outro, né? Estou te fazendo essa pergunta porque eu fiquei sabendo que, por exemplo, o húngaro, ele não segue esse padrão, entendeu? Mas eu não tenho conhecimento algum sobre as línguas asiáticas, então eu queria te perguntar, o coreano, o japonês e o mandarim também segue essa estrutura sujeito, Sim. verbo, complemento, quando você está elaborando uma frase? Sim, claro. A estrutura de idioma de japonês e coreano são semelhantes, mas o chinês é bem diferente. A gramática ou a estrutura de chinês é mais como os idiomas ocidentais, como inglês ou português. Por exemplo, I ate pizza or I had pizza. En coreano sería como I pizza had. En japonés también, igualmente I pizza had. Entonces, o complemento objeto está in between, o sujeto y verbo. Mientras que en chinés sería como ni 吃饭了吗? Entonces, ni es sujeto, 吃 es verbo, fan es objeto. Então, a gramática chinesa é muito simples, mas as pronunciações e também os caracteres são muito difíceis. Sim. Tá. Ótimo. Sim. Legal, legal. Interessante. Ô, Júri, fala essa frase em coreano aí. Deixa eu ver se é parecida com o japonês. Você falou o quê? Eu pizza? comi pizza em coreano, vai. 나는 피자를 먹었다. Não, bem diferente. Eu que não sei nada, parece um chinês aí, parece um japonês. Para mim. Deixa eu ver. Mas foi coreano, né? Foi coreano. Fala de novo, Júri. japonês? Não, em coreano. 나는 피자를 먹었다. Parece mandarim, assim, né? Sei lá. Eu não sei também. Sim. Ela Judy, falou. só mais uma perguntinha. Você tem muito estrangeirismo na sua língua? Porque o inglês, na verdade, ele é uma língua franca, né? Que é falada no mundo inteiro. Ela praticamente domina. Você falou pizza aí, né? Pizza é um estrangeirismo já. Exato. Por isso que eu perguntei. Sim. Qual era a tua Se pergunta? vocês usam palavras do inglês, do italiano, sim. no coreano. No coreano, por exemplo, pizza é pizza, pasta, spaghetti. Sim, tem muitas palavras que são iguais em inglês ou italiano. Por exemplo. Feedback. Sim. Também? Feedback. E-mail. Feedback. Feedback. Sim. Também, né? Tá. Porque tem algumas palavras internacionais, né? Sim, internacionais. Então não dá para passar fome na Coreia, então. Todo mundo fala inglês lá, né? Everyone speaks English, right? Em Coreia. Or how is it? Mais ou menos. Os jovens, sim, mas os maiores são um pouco... têm dificuldade de falar inglês. Eu tenho uma perguntinha rápida, que é um pouco parecida com a do Cido, mas é o seguinte, eu dou aula de inglês para alunos brasileiros, né? E como foi mencionado aqui, são línguas ocidentais. Então, tem muitas semelhanças no inglês do português, porque o inglês tem uma base grande da língua latina, teve uma influência muito grande do latim na língua inglesa. Francês então, tem muitas também, palavras parecidas, né? Mas é uma língua diferente, é uma língua anglo-saxônica, não é uma língua latina, como é o francês e o português, o espanhol e o português são línguas parecidas, mas mesmo assim, há uma grande facilidade para o brasileiro aprender o inglês, na minha opinião, porque tem um vocabulário muito parecido.
Sim. E o coreano, o chinês, vou dizer até o russo. O russo não, que tem algumas letras diferentes, mas assim, as línguas asiáticas, principalmente, há uma dificuldade maior para o chinês, o coreano, aprender o inglês, que é de uma língua ocidental. Como é que é isso? Até porque você falou que aprendem bem cedo na escola, né? E como é que é? Aprende primeiro o coreano e depois aprende o inglês? Ou, ao mesmo tempo, lá na escola primária, as crianças estão aprendendo o inglês e não tem tanta dificuldade? Como é que é isso? Ah, sim. Na escola primária, obviamente, o primeiro idioma seria coreano y después sería inglés, como empezamos a aprender o inglés a 10 años, 10 años o antes. Y después chinés o japonés. En mi escuela aprendí chinés también. Sí, cuando tenía 10 años, sí, aprendí. Y también un poco de japonés. Mas yo diría que los idiomas principales enseñado a escuelas son chinés o japonés. Inglês. Inglés es como obligatorio y puede Então, escolher. pelo que eu entendi, como vocês usam o inglês muito forte desde cedo, acaba facilitando, porque desde sempre, né, teve contato. Imagine se a gente estudasse aqui coreano desde criança. A gente poderia não ser tão estranho, né? Mas não é o caso, mas poderia Essa ser. reunião estaria sendo feita toda em coreano agora. Poliglota 2022 vai ser em coreano. O Rafael traduzindo para o português, eu para o inglês. Eu acho que a gente já fez aqui uma grande entrevista, né? Podemos dispensar aí a Judy. Muito obrigado, então, Judy, pela participação. E a gente se vê daqui a um mês, né? No Poliglotar. Muito obrigada. E se você puder convidar as pessoas para participar do Poliglotar em coreano, por favor. Tá? Diz algo em coreano? Sim, dizer, if you could invite people to participate in Poliglotar, if you could say that in Korean. 폴리글로타 다음 주가 아니라 11월에 하니까 관심이 있으시면 참여해 주세요. Agora diz pra gente o que você falou aí, que eu não entendi nada. What did you say? Tem uma conferência, a conferência de Poliglotar em novembro, então pode participar se te interessa. Interessante. E só um comentário. Legal, assim, legal. eu não sei nada de coreano, né? Só sei duas palavras, praticamente. Não, sério. Mas hoje eu conheço porque tem duas palavras que se repetem o tempo inteiro. Você falou alguma coisa de nimidá, que é tipo, é chamado, né? Talvez a conferência é chamada Poliglotar, né? Não sei o que nimidá. E tem um negócio, um seiô, que é tipo um iô, assim, no final. Você sempre tem um iô, né? Não sei se é ênfase, e tem esse nimidá, né? Faz duas coisas que eu sei aí. Então, sempre tem, eu já sei. Na hora que eu escuto isso, eu falo é coreano, não é chinês. Porque parece, Juliana, eu acho parecido com o chinês. Juliana, antes de terminar, deixa eu falar uma coisinha para Judy. Vai ser Judy 1. É Judy 1? Judy 1. Ok. Não, porque... a gente tem aqui, ó. Você tem uma palavra portuguesa Judy, no seu nome. A gente tem a Judy 1 e a gente tem o David 2nd. David 2nd, né? David 2nd, yeah. Sim, a pronunciação é Sim, E o Judy, como é que é? Deve ser Judy? Como é que é o seu Judy? Judy, Mas esse nome é bem americano, né? Ou não? Esse não é seu nome coreano, não, né? É o nome fantasia. O meu nome coreano é Song-eun. É bem indiano, né?
Então, Judy é um apelido, ou não? É um apelido ocidental, é isso? Sim, 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 sim. Ah, Quando falo com a gente ocidental, o meu nome é Judy, na Coreia é Song-eun. Song-eun. Qual o significado? Tem Ah, significado Song-eun. seu nome em coreano? Sim, sim. Tem significado. Significa shine gracefully. Não, e é interessante que Legal. os nomes na China, o meu professor na época falou que são assim, os pais sempre pensam em algo muito positivo, né? Porque eles acreditam que isso ajude na formação da personalidade da criança, né? E no Japão também, o meu amigo japonês, o nome dele é assim, Takeshi Fukuda, quer dizer assim, alguma coisa organizada, e Fukuda quer dizer terra rica. Não, mas se bem que o Fukuda é o sobrenome, né? Então não tem como, mas assim, o Takeshi vem um negócio de construir lá, que é tipo assim, a pessoa organizada, eles sempre, né, trazem, tentam colocar o nome dos filhos com algo que remeta positivo, assim. Agora, na China, parece que isso é bem forte mesmo, assim, o meu professor sempre falava, eu achei isso bem interessante. E aqui o Legal. povo coloca cada os nomes, assim, estranhos, né, às vezes. Shine gracefully. Yeah. Brilhe com graça. Very Sim. special name. Então tá. Yeah. So the thing about Korean name is there's 2 syllables like Song-eun, and then for each syllable you can choose a Chinese character, which gives meaning to your name. So for example, Song for me would be, Song means to shine, eun means to grace, is grace. So yeah, together it has this sentido. Okay. So is it possible that someone is just speaking on the streets that something shines gracefully and you think they are calling you, or what? No, it's different because No? it's different because it's written in Chinese character. So we only use the sound from the Chinese character. So just by listening to the sound, you wouldn't be able to recognize which Chinese character it is. Okay. Yeah. It's complicated, but yeah. Yeah. Okay, thank you very much. And we talk again at Polyglotar in 1 month. Okay. Thank you very much for having me. Okay, Bye-bye. 감사합니다. Bye-bye. Bye.